Olá, seja bem-vindo ao Audiobook da Morgan. A leitura de hoje é a continuação do capítulo 42 do livro Leviatã. Mas antes de começarmos essa leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Continuação. Tampouco tem qualquer efeito a excomunhão de um súdito cristão que obedeça às leis de seu próprio soberano, seja cristão ou pagão. Porque se ele acreditar que Jesus é o Cristo, é porque tem o Espírito de Deus, e Deus habita nele, e ele em Deus. Ora, aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que habita em Deus, aquele em que Deus habita, não pode sofrer qualquer prejuízo com a excomunhão dos homens. Portanto, quem acredita que Jesus é o Cristo encontra-se livre de todos os perigos que ameaçam as pessoas excomungadas. Quem em tal não acredita não é cristão. Portanto, um cristão verdadeiro e autêntico não está sujeito à excomunhão, nem tampouco o está o cristão professo, até o momento em que sua hipocrisia se manifeste em sua conduta, quer dizer, até que o seu comportamento se torne contrário à lei de seu soberano, que é a regra da conduta, e a qual Cristo e seus apóstolos nos ordenaram que nos sujeitássemos. Porque a Igreja só pode julgar a conduta através das ações externas, ações estas que só podem tornar-se ilegítimas quando são contrárias à lei do Estado. Se o pai, a mãe ou o amo de alguém for objeto de excomunhão, os filhos não ficam proibidos de andar em sua companhia ou de comer pão com eles, porque isso seria o mesmo que obrigá-los a absolutamente não comer, por falta de meios para conseguir comida, e o mesmo que autorizá-los a desobedecer a seus pais e a seu amo, contrariamente aos parceiros dos apóstolos. Em resumo, o poder da excomunhão não pode ultrapassar os limites que correspondem aos fins em função dos quais os apóstolos e os pastores da Igreja receberam sua missão de nosso Salvador. Missão que não consiste em governar pelo mando e pela coação, mas em ensinar e orientar os homens no caminho da salvação no mundo vindouro. E tal como um professor de qualquer ciência pode abandonar seu estudante que obstinadamente se recuse a praticar suas regras, mas não pode acusá-los de injustiça, pois ele jamais teve a obrigação de obedecer-lhe. Assim também o mestre da doutrina cristã pode abandonar seus discípulos que obstinadamente continuem a levar uma vida pouco cristã, mas não pode afirmar que eles procedem mal para com ele, pois eles não têm obrigação de obedecer-lhe. Pois ao mestre que assim se queixe pode aplicar-se a resposta que Deus deu a Samuel numa situação idêntica. Não foi a ti que eles rejeitaram, mas a mim. Portanto, a excomunhão, quando lhe faltar a ajuda do poder civil, é como o caso quando um Estado ou príncipe cristão é excomungado por uma autoridade estrangeira. Não possui qualquer efeito e, consequentemente, não deveria inspirar terror de espécie alguma. O nome raio da excomunhão teve origem numa fantasia do bispo de Roma, que foi o primeiro a usá-la de que ele era o rei dos reis, tal como os pagãos faziam de Júpiter o rei dos deuses, e lhe atribuíam em seus poemas e quadros um raio, como o qual subjugou e castigou seus gigantes que ousavam negar seu poder. Fantasia esta que se baseava em dois erros. Primeiro, que o reino de Cristo é deste mundo, contrariamente às próprias palavras de nosso Salvador. Meu reino não é deste mundo. Segundo, que ele era o vigário de Cristo, não apenas em relação a seus próprios súditos, mas também em relação a todos os cristãos do mundo, para que não existe nas Escrituras qualquer fundamento e em seu devido lugar se provará precisamente o contrário. Quando São Paulo foi a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus, Atos 17:2, entrou como costumava e dirigiu-se a eles, e durante 3 sábados discutiu com eles as Escrituras, afirmando e alegando que Cristo necessariamente sofreu e voltou a erguer-se de entre os mortos, e que esse Jesus que ele pregava era o Cristo. As escrituras aqui referidas eram as escrituras dos judeus,
quer dizer, o Antigo Testamento.